eu vou colocar um vídeo aqui do Reinaldo Azevedo, que eu gostei bastante. Eu vi a divulgação desse vídeo e eu quero trazer ele aqui para vocês, tá? Que é uma coisa que eu já havia comentado sobre esse crime. O Vorcaro realmente supostamente trocado com Alexandre de Moraes, e é o que eu falo para vocês. A gente precisa se atentar com relação a isso, tá? As vantagens. Então, qual foi a vantagem do Daniel Vorcaro em conversar com Alexandre de Moraes? Ele está num presídio federal, estava com tornozeleira, banco foi liquidado, todo mundo está sendo entregue. Qual é a vantagem? É isso que a gente precisa saber, porque para um crime patrimonial precisa ter sido cometido com vantagem para si ou para outra, tá? Em todos os crimes que envolvem dinheiro, que envolvem um tráfico de influência, você precisa falar de vantagem, seja ela financeira ou não, para si ou para outra. Então, é isso que a gente precisa observar, e aqui eu quero colocar esse trechinho do Reinaldo. Gente, bora lá, através do Superchat, a Super Stickers, vamos ouvir o Reinaldo. Do Jornal Globo, né? Segundo o Jornal Globo, Daniel Vorcaro enviou a seguinte mensagem para o Alexandre de Moraes no dia 17 de novembro de 2025, no dia que ele foi preso, tá? Falou o seguinte: alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? O jornal acrescentou também que o ministro respondeu ao questionamento feito pelo dono do Master, mas, segundo a matéria, não dá para saber o que ele disse, porque a mensagem era de visualização única. Moraes negou que a conversa tenha acontecido. A assessoria do STF afirmou o seguinte, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal. Olha aqui, tem essa mensagem. Eu vou fazer uma questão aqui que eu acho que vai ser importante, talvez, dentro dessa coisa de andar labirinto. Né? Tem essa mensagem para o Alexandre. Desde logo, se pergunte o que o Alexandre poderia ter feito na sua esfera de competência para livrar a cara do Vorcaro. A resposta é nada. A resposta é nada. O que ele poderia ter feito? Para impedir a liquidação? Como? Como? Para impedir a prisão? Como? E se tentou, foi de uma inutilidade a toda a prova. Onde está o Vorcaro agora? Não é só isso. Não é só essa mensagem. Veio essa mensagem. Teve a mensagem sobre o Ciro Nogueira, né? Que ele fala para a namorada, Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica para o mercado financeiro, ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes, que é justamente a elevação da garantia pelo Fundo Garantidor de Depósitos, na proposta do Ciro, de 250 mil para 1 milhão. E também haveria uma espécie de estatização do Fundo Garantidor. Proposta ruim, hein? Que eu jamais endossaria. Eu disse, não, à época, critiquei. Né? Aí o Ciro soltou nota, volta a destacar que está tranquilo quanto à investigação, etc. Tal. Tem a mensagem para o Lula. Nós já falamos da reunião com o Lula e achou que a reunião com o Lula tinha sido um sucesso, cara. Ele fala para a namorada dele, olha, a reunião foi ótima. A Marta Graef, então, namorada, parece que não é mais, disse, louca para saber de tudo. Aí ele diz, não, muito forte, ele chamou o presidente do Banco Central. Bom, vamos lá. Uma pergunta. Também feita aqui aos advogados, aos juristas, mesmo aqueles que estão querendo
querem a cabeça do Alexandre, querem a cabeça do Toffoli, querem a cabeça de todo mundo. Se vocês fossem formular uma acusação, fossem vocês procuradores, fossem vocês do Ministério Público, a acusação seria qual? Qual é o tipo penal? Eu vou insistir, tudo isso deveria estar sob sigilo. Eu tenho muitas dúvidas se isso está provocando informação ou desinformação. Não, de novo, publique-se tudo, mas que se dê o direito, então, de fazer a devida análise também. Qual seria a acusação? É evidente que agora vem, e já temos isso, na sequência, vem a exploração política dessa situação daqueles que não se conformam com o Supremo ter o poder, o superpoder, as prerrogativas que tem no Brasil. Prerrogativas que são fundamentais. Havendo crime de Alexandre, havendo crime de Toffoli, havendo crime de qualquer um, que se arque com a responsabilidade de cada um. Agora, eu pergunto, disso tudo que vem a público, e tem até um dado engraçado que vem na sequência agora, né? Não vamos ver? Isso tudo que vem a público, o que exatamente é crime? Mas tinha a proximidade do Alexandre com o Vorcaro. Bom, isso era conhecido. Proximidade no sentido de amizade, etc. O escritório da mulher Alexandre trabalhou no Master, trabalhou para o Master, o contrato não existe mais. E se você vai para os atos de liquidação, que é possível encontrar, para os atos de liquidação do Banco Master, você tem ali, primeiro que o escritório a Barsi Moraes, o Barsi Moraes Escritório, contratou 3 outros escritórios, ele coordenava esses 3 outros escritórios. Há 94 reuniões de trabalho. Lindiane, eu fiquei arrepiada agora. Lindiane falou sobre isso aqui mais de uma vez, que o valor do contrato era alto porque tinham equipes trabalhando por trás dos casos. Eu falei, desculpa gritar, eu falei muitas vezes. Gente, quando você pega um cliente grande, não é um advogado que faz, não é o filho do dono que faz, tem que contratar uma equipe. Eles terceirizavam. Sabe quantas vezes eu trabalhei como terceirizado de um outro escritório para fazer processo de alguém? Minha vida inteira, profissional. Tá aqui a resposta que todo mundo quer. 79 presenciais na sede. Isso tudo está lá. Isso tudo está registrado. O trabalho existe. E trabalho não é só processo, como eu já expliquei para vocês também. Existe consultoria, existe confecção de contrato de trabalho, um monte de coisa. O advogado não faz só processo. A gente tem um monte de coisa que a gente tem que fazer. Isso aqui que eu faço numa live, quando a gente tem um crime, quando a gente tem uma questão judicial, é só uma consultoria que eu faço para vocês. Então, eu entendo que isso está acontecendo de tal forma. Isso também é uma coisa que um advogado faz e a gente tem que ser pago por isso. É que eu tenho outra profissão, então eu uso os conhecimentos de uma coisa que eu tenho para falar aqui. Mas isso tudo é pago. Entendeu? Isso tudo tem que ser pago. Aldo nega que haja... Não nego. Eu não nego. Eu só estou dizendo se faça um exercício. Todos os senhores, doutores, advogados, Ministério Público, etc. Além de muito calor que está sendo provocado e pouca luz, o que é que aí, até agora, é crime? Seja no caso do Alexandre, seja no caso do Ciro Nogueira, seja no caso do Lula. E eu não sou da mesma enfermaria do Ciro Nogueira, para usar a expressão de uma amiga. Eu e o Ciro Nogueira pensamos coisas diametralmente opostas.
Tem outras safadezas envolvendo Ciro Nogueira, outras, ou tem safadeza, Ciro Nogueira, Rueda, eles andaram de helicóptero, isso foi uma troca? Fez-se alguma coisa em benefício do Vorcaro para isso? As conversas com a Morada não revelam isso. Tem mais coisa além disso, aí não sei. Que também estão vazando até coisas que são assim, se qualquer vazamento do ponto de vista do servidor público que deveria ser responsável pelo sigilo, ou da CPI, que deveria ser responsável pelo sigilo, se esses vazamentos já são legais e são publicação, não, o vazamento. A Constituição garante publicação, né? Desde que não seja um conluio, né? Agora, digam o crime onde está e aí facilita tudo. Facilita tudo para a gente saber o que está em curso. Né? Agora, assim fica bem complicado. E aí vem a informação que eu acho até quase jocosa, mas está aí, está circulando também, né? Vamos lá. É isso, Reinaldo. A formação que você está citando é que há dados aí do celular do Daniel Vorcaro que mostram que ele tinha na agenda números de 3 ministros do STF, do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e de 2 governadores. No caso dos ministros, era o Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques. E no caso dos governadores, o nome de Cláudio Castro, que é governador do Rio, e de Ibanez Rocha, que é governador aqui do Distrito Federal. E aí fica de novo essa pergunta, né? O que é que a gente pode pensar em relação a isso? Nada. Olha só, eu vou fazer uma pergunta aqui. Tá, se os banqueiros quiserem se pronunciar, se pronunciem. Eu vou. Existe algum banqueiro no Brasil que não tem o telefone do Gabriel Galípolo? Hein? Se eu tenho o telefone do Gabriel Galípolo sem ter banco, eu que sou um sem banco, eu, inclusive, vou lançar o movimento do sem banco, o MSB. Se eu tenho o telefone do Galípolo, por que o banqueiro não vai ter? Se nós, jornalistas, temos o telefone... Eu não tenho o telefone, ministros do Supremo, acho que eu não tenho o telefone de 4. Um deles não fala comigo, porque embora eu seja uma pessoa fofa, mas nunca consegui seduzi-lo. Quem não tem telefone de ministro Supremo? Na imprensa. Mas esse é o trabalho da imprensa. Mas banqueiro não vai ter? Os outros banqueiros não têm? Os empresários não têm? Telefones de governadores? Você acha que se um banqueiro pedir o telefone de um governador, vão falar assim, não, para banqueiro a gente não dá. Ai, enfim, muito bom. Isso que eu tenho a falar. Adorei esse vídeo do Reinaldo no Metrópolis. E assim, real, né? Dando reais, tipo, tá, e aí? Entendeu? O que prova? A gente sabe que a questão do Cláudio Castro e do Ibanez, a gente tem outras coisas. Então, precisa se verificar que só apenas o contato estar ali realmente não quer dizer nada. Eu falei para vocês, quando me disseram aqui, você viu que acharam o número do Nicolas no celular do Vorcaro? Eu falei, tá, legal. Eu falei, eu acho que, inclusive, até o meu número deve estar lá. Eu ainda brinquei. Porque, realmente, ter o contato, gente, não quer dizer nada. Eu sou produtora do DCM, por exemplo. Eu fecho contatos das lives e tudo mais. Eu tenho telefone de ministro também. Entendeu? Então, isso não quer dizer nada. O ministro não sabe nem quem sou eu. Esse que é o pior. Esse que é o mais doloroso, assim. Falar quem que é essa menina aí. Com essa franja, esse cabelo com as pontas mal cuidadas. Com esses grisalhos aparecendo. Quem que é essa moça aí? Entendeu? Com essa mão cheia de anel. Mas é isso, gente. As coisas como elas são. Então, eu acho importante a gente falar sobre crime.
aqui. E foi uma das coisas que eu questionei quando alguns bolsonaristas vieram falar dessa história do Alexandre. Eu falei, tá, mas e qual foi a vantagem? Ah, mas não tinha que estar lá e não sei o que. Eu falei, mas qual foi a vantagem? Foi assim que eu falei. Isso tudo que o Reinaldo está falando aqui, eu falei aqui também. Falei para pessoas do meu convívio. Então é isso, gente. Como é que ele fala? É muito calor para pouca luz. E eu também acho isso. Concordo com o Reinaldo totalmente. E agora sim, né? Vamos nos deleitar com algumas questões envolvendo isso. Primeiramente, vamos ver a morte dos que não foram, que é importante. A guerra das versões sobre a morte do Sicário. Gente, bora lá através do Superchat, Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. E estamos chegando já no nosso segundo bloco. E eu não arrecadei nem R$10 ainda. Então, vamos lá. Faltam R$97 para a nossa meta. Gente, a nossa meta não é uma meta alta. Então, quem puder, todo mundo que tiver aqui, dá R$3, a gente bate a meta, gente. Tem R$3, manda no Pix, folhademocrata@gmail.com, senão a gente não consegue continuar nesse horário, vai ficar muito complicado. A gente não tem nenhum tipo de financiamento, visualização do YouTube não dá dinheiro para canal, então é importante que vocês compartilhem, curtam a nossa live, mas também contribuam com o que vocês puderem, gente. Pode R$3? Pode. Ah, eu posso R$2? Manda R$2. Seu Pix, dá para mandar R$2? Manda R$2. Se não, chega aqui no chat, vai ali no cifrãozinho e faz pelo cartão de crédito o superchat, o super sticker, ainda de quebra, conversa comigo. Então, vamos lá, colocando aqui para vocês a guerra de versões sobre a morte cerebral do Sicário, do Vorcaro, que era o tal que teria tentado lá se suicidar nas dependências da Polícia Federal de Minas Gerais. Então, a prisão de Luiz Felipe Mourão, apontado pela investigação como sicário ligado ao empresário Daniel Vorcaro, deu início a uma guerra de versões sobre o estado de saúde do investigado após uma tentativa de suicídio dentro da carceragem da Polícia Federal de Belo Horizonte. Mourão, de 43 anos, foi preso durante a Compliance Zero, que apura crimes relacionados ao Banco Master. Segundo a investigação, ele era um líder operacional de um núcleo responsável por intimidar e constranger adversários do banqueiro. Descrito como um matador de aluguel, apelidado como sicário. A tentativa de suicídio ocorreu na tarde de quarta-feira, enquanto o Mourão aguardava uma audiência. De acordo com a corporação, por volta das 15h30, ele retirou a própria camisa de mangas longas e a utilizou para se enforcar nas grades da cela. Policiais perceberam a situação cerca de 10 minutos depois e iniciaram manobras de reanimação que durou 30 minutos. O atendimento foi realizado por agentes do grupo de pronta intervenção da PF e por uma equipe do SAMU. O investigado foi levado em estado grave ao Hospital João 23, referência em trauma de Minas Gerais. E aqui informações contraditórias. Horas seguintes falaram que ele teria tido a morte encefálica, né? A morte cerebral. Minutos depois, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais também disse que ele seguiria internado na CTI em estado gravíssimo. Na quinta-feira, a defesa apresentou uma terceira versão. O advogado Robson Lucas da Silva, Mourão permanece vivo e internado em estado grave, porém sem abertura para a confirmação de morte encefálica, tá? Então, existem esses vídeos, tá? Esses vídeos, eles existem. As imagens teriam registrado toda a sequência do episódio e mostram que nenhum outro objeto além da camisa foi usado. Segundo a PF, a cela de Mourão, onde estava preso, é monitorada por câmeras e não possui esses pontos cegos, então, tá? Enfim, aí agora a gente vai ficar nessa, desmorreu, tá desmorrido, então estamos aí aguardando atualização sobre este caso bizarro. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo.
com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!